Alô, Charla 10, a parada é a seguinte, peça sua forneria original, franquias espalhadas por todo o Brasil. É até importante a gente falar aqui Isso. do Neymar com o Jorge Jesus. Sim. Porque a questão do Neymar com o Jorge Jesus, eu acho que muitas vezes ela entra no debate aqui fora de contexto. Primeiro que, assim, eu estava lá na coletiva e eu entrevistei o Jesus no dia seguinte. Então, assim, não teve tradução, não teve mensagem que chegou no novo telefone, né? Sem fio. Eu escutei. Teve no momento. Então, assim, eu acho que bateu aqui de uma maneira muito mais grosseira do que foi realmente a declaração. A declaração, se você parar e pega para ver, ele fala que o Neymar não está conseguindo acompanhar o restante do time e de que ele teria que tirar um estrangeiro que está apto fisicamente, que tá apto a jogar para dar o ritmo que o Neymar demanda. Ele fala isso. Exatamente. E aí, foi curioso porque lá a gente já viu a tradução bater aqui é muito diferente. Quem tava lá era eu e a Tati da Band. Tipo, caraca, velho, e não foi isso que ele falou. Então a gente logo passou para cá o vídeo para que ficasse ipsis literis, porque a tradução, não sei se foi do português pro árabe, pro inglês, pro português de novo. Você entrou, não tá na área, muito pra explicar, lembro disso. Muitas vezes acontece isso. Então, assim, porque eu acho que a gente tá aqui falando da questão, mais cedo você me perguntou do Gabriel, do comportamento, a gente falou do Neymar também, não adianta a gente também criticar o rapaz porque ele, entre aspas, para alguns é mimado, e a gente mimar pro outro lado também. Sim. Porque, assim, se a gente parar pra botar o vídeo agora aqui e escutar o que ele falou, não tem absurdo nenhum no que ele falou. Não, e o que ele falou foi tratado aqui como absurdo. Então, eu acho que esse é o ponto central. Foi tratado como que ele estivesse dando fim à carreira do Neymar. Decretando que o Neymar não ia jogar mais. E aí tem um disso. ponto que é o seguinte, mas o Neymar veio aqui e jogou com sequência. Se não tivesse o limite na inscrição, ele teria essa sequência lá. Ele teria os 15, os 10, os 20, os 35 minutos e entrar aos poucos. Não, agora ainda... Só que para que ele jogasse lá, ele ia ter que tirar um titular da equipe para que o Neymar entrasse aos poucos. Então, ele ia interferir na engrenagem da equipe, ia tirar alguém saudável para um jogador que ia ter que ganhar ritmo. E ele ainda fala que ele vai fazer isso na Liga da Ásia, na Champions da Ásia. Então, assim, Ásia. porque acaba que... Aí, quando eu falo do contexto, é porque as pessoas ignoram esse contexto de que não tinha como o Neymar jogar sem que algum titular fosse sacado, não é do time titular, fosse sacado da lista de inscritos, ficasse fora do grupo. Então, assim, por isso que eu falo a questão do Ancelotti com o Endrick, assim, não dá pra gente tirar de contexto que pro Endrick ter mais minutos, ele teria que sacar ali o Mbappé, ou o Rodrigo, ou o Vini. Mas o Mbappé que tá mal, né? E aí você tem o Brahim, que entra e entrega, o Arda Güler, que fez uma temporada passada muito boa, e que esse ano o Endrick chegou a entrar mais vezes do que ele. Então, assim, entender um pouco o contexto, porque é natural que a gente, por ser brasileiro, puxa a sardinha pro que é nosso, mas ele tem que entender um pouco do contexto. Eu até cobro mais o Dorival do que o Ancelotti. Lá ele tinha muita opção. E aí acaba que eu acho que essa questão do Neymar veio a calhar, porque eu acho que a gente... o debate, ele é importante, mas ele às vezes ele é condicionado e ele não é contextualizado, né? Entendeu? Então... É que também tem alguns ambientes, né? Eu não vou entrar no método de falar veículos ou programas, ambientes que a gritaria é mais comum, assim, faz parte. Então, a galera joga ali o Jesus falando... Por isso que quando eu falei mais cedo aqui da questão da comunicação e do jornalismo, que eu muitas vezes eu usava o termo nova geração, eu acho que é até injusto com a nova geração botar essa pecha só não neles. Porque hoje em dia, né? não necessariamente a nova geração. Exatamente. A velha geração já pegou a política do engajamento e muitas vezes quer gritar muito mais pela situação. Então, acho que é isso, assim, mas eu acho que vale essa questão do contexto, porque hoje em dia a pergunta é se o Jesus estava certo ou errado. A questão não é porque ele machucou que o Jesus está certo, e não é também porque ele fez 7 jogos que o Jesus estava errado. O contexto, a realidade com que o Jesus fez a análise dele era uma, e a realidade do Santos é outra. Tanto como equipe competitiva, quanto com possibilidade de inscrição, quanto de tudo, assim. Porque a gente, às vezes, tem que ter os decretos, assim. Então, é o polegar para cima ou para baixo, né? Sim. Nem tudo é assim. Quase nada é assim. A gente recebeu aqui o Miguel. Exatamente. O Miguel, advogado do Jorge Jesus, ele estava lá em Riad com Jesus. Ele falou sobre isso também. Pareceu que no Brasil a interpretação foi de que o Jorge decretou o final da carreira do Neymar, e não foi isso. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.